Dona Wanda, filho da Dona Edice, três senhoras muito trabalhadoras que passaram por muitos desafios. E hoje eu pretendo fazer um bate-papo bem interessante. Hoje eu vou fazer uma perspectiva diferente do que vocês estavam vindo até agora, dei uma stalkeada em vocês, estava muito na vertente de palestras. E hoje a gente vai fazer algo voltado para um bate-papo, para uma mentoria. E hoje eu vim contar a história, viu, Felipe? Felipe disse, ó, tem que contar a história. Hoje eu vim contar a história de quebra, eu vou trazer algumas competências que talvez sejam relevantes aí no momento da trajetória de vocês. Eu fui campeão da quarta edição do CNA Jovem, mais outros 4 jovens, dentre ali 3.742 jovens, e foi algo bem relevante, bem construtivo, e foi uma etapa ao longo da minha vida. Antes de começar, eu queria fazer 2 pedidos bem interessantes, até para mim sentir como que está o momento aqui da nossa fala. O primeiro deles, quem puder ligar a câmera, e aí eu queria ver um pouco de vocês, queria ver as reações, queria ver como que a gente faz essa condução. Então, quem conseguir ligar a câmera para que a gente pudesse bater esse papo, vai ficar bem interessante. Como o Felipe colocou, vão ser apenas 1 hora, não vou tomar muito tempo de vocês. Vou trazer alguns pontos ali que eu acho que vai ser interessante. E se vocês puderem estar com caneta e papel na mão, eu acho que vai ser bacana, que a gente vai ter algo bem interativo ao longo dessa nossa jornada aqui de 1 hora. Tá bom? Então, como que a gente vai estruturando? Eu estava imaginando de como falar de competências sob pressão para vocês. E eu pensei, nossa, será que eu levo uma apresentação? Será que eu coloco um slide e relaciono as principais competências? Mas só que isso, se eles fizerem a pergunta correta, eles conseguem captar essas principais características, essas principais competências em qualquer IA que a gente tem aí atualmente. Então, eu resolvi fazer algo mais vivencial, mais real, que é algo que eu gosto de fazer, que é contar história. Então, eu vou trazer, nesse primeiro momento, 3 grandes competências que estão relacionadas às situações que eu já passei ao longo da minha vida. E quem achar interessante, nota aí que no final a gente vai deixar um espaço ali para fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas provocações. Hoje, esse momento vai ser bem provocativo. Eu vim aqui para fazer perguntas e não fazer respostas. E eu espero que vocês aproveitem bem esse momento. A primeira história que eu vou trazer era quando eu estava no ensino fundamental. Tinha um amigo que, eu não vou falar nomes, né, até por conta de não estar expondo nenhuma pessoa, mas eu tinha um amigo no fundamental que ele era um cara, ó, excepcional. Era aquele tipo de cara, Laura, que ele tirava 10 em tudo, e quando tirava 9,5 a gente achava estranho. Então, ele era um cara que trazia bastante, sentava na frente, escrevia tudo bonitinho, a letra toda caligrafada, parecia que usava aqueles cadernos. Era um cara, assim, excepcional. E eu sempre fui um bom aluno, sempre tirei boas notas, sempre fui interativo na aula, sempre buscava interagir com os professores e com os alunos. Mas só que esse cara era demais. Ele era de uma família um pouco mais simples, mas todos nós visualizávamos nele uma pessoa que tinha um futuro muito bem estruturado. Em uma universidade boa, fazendo um curso de relevância, ou então sendo um empresário, sendo um destaque na área. A gente tinha essa visão dele. Mas só que tinha algo que naquela época, atualmente eu tenho 33 anos, e naquela época tinha algo que a gente ficava, isso não demonstrava que fosse reavivar nos olhos. Então, isso fazia com que a gente tivesse um destaque maior junto a essa situação. Então, ele sempre buscava ter um bom destaque nas disciplinas. E isso me surpreendia bastante. E como eu tinha, e outros colegas, tínhamos ali um bom desempenho, mas não chegava ali no nível dele, a gente sempre achava que a gente, quando estivesse ali um pouco mais velho, iríamos deslanchar, mas que ele iria, de certa forma, estar respaldado e tendo ali um desempenho muito maior que o nosso. Então, eu fui
fui evoluindo, fui para outras séries, ele também. Quando chegou no ensino médio, eu fui para uma escola e ele ficou em outra. E passaram uns anos, acho que 2, 3, 4, 5 anos. Eu sei que quando eu estava já em Brasília, e eu retornei lá para a minha cidade, que é Santana do Acaraú, no Ceará, inclusive eu estava com saudade de escutar o sotaque nordestino. Quando eu voltei lá para a minha cidade, eu fiquei surpreso, porque quando eu fui em um comércio lá na região, ele era caixa desse comércio. E eu fiquei abismado. Eu falei com ele, cumprimentei ele, e eu fiquei abismado com aquela situação, e eu fiquei me perguntando por que que uma pessoa, naquele nível que era na escola, no ensino fundamental e com a abrangência do ensino médio, por que que aquela pessoa estava de atendente em um caixa? Não que isso seja um trabalho desmerecedor, mas no nível que ele estava na escola, nós, como eu e outras pessoas, nós observávamos que ele ia ter um grande desempenho ao longo da vida dele. Aí me veio um start na hora. Vixe, agora que eu lembrei. Ele era um bom aluno, tirava boas notas, arrasava. Mas ele era uma pessoa que era introvertida, ele era uma pessoa que não se comunicava com todo mundo, ele é uma pessoa que tinha dificuldade de relacionamento, ele é uma pessoa que tinha dificuldade de comunicação. Enquanto que eu era totalmente o oposto disso. Eu tirava boas notas, não era espetacular, mas era uma pessoa muito comunicativa, eu era uma pessoa que tinha uma boa relação, um bom relacionamento, de uma forma geral. E eu trago nessa primeira história o impacto que a comunicação e o relacionamento pode trazer na vida de vocês, que é uma competência, e nesse primeiro bloco nós vamos falar não de competência sobre determinada atividade no mercado de trabalho que provoca uma determinada pressão. Mas nós vamos falar aqui de características e competências em uma vida sob pressão. Porque a vida, ela propicia diversos momentos e um deles principais que vão fazer com que nós chegamos em um patamar totalmente diferenciado é se nós soubéssemos se comunicar e se relacionar da forma correta. Ah, Caio, mas comunicação é apenas fazer uma apresentação? Ah, se fosse, já diria Ariano Suassuna. Ah, se fosse. Comunicar é uma arte. Você se comunicando bem, você vai ter uma boa relação no seu ambiente de trabalho, você vai saber argumentar no momento de decisões importantes no seu ambiente de trabalho, você vai saber discorrer e defender ideias que você quer implementar dentro da sua área de atuação. E, combinante a isso, você tem um relacionamento. Quando você se relaciona, quando eu falo em relacionamento, é na extravagância da palavra mesmo. Relacionamento com amigos, relacionamentos com pessoas de trabalho, relacionamentos com instituições, relacionamento de uma forma geral. Relacionamento faz com que você tenha network, relacionamento faz com que portas se abram para você que currículos não iriam abrir para você. Relacionamento. Então, essa é a primeira competência para uma vida sob pressão. Ainda não chegamos no trabalho, tá? Para uma vida sob pressão. Comunicação e relacionamento. Duas características importantíssimas para quem quer ter destaque na sua amplitude, enquanto pessoa, enquanto ser humano e enquanto profissional. Com isso, nós chegamos na nossa segunda história. Essa segunda história, não sei se eu vou conseguir falar sem chorar, não. Mas eu vou tentar me controlar. Uma história que me toca bastante. Nessa história, quando eu estou evoluindo na minha história, na minha jornada. Tá? Quando eu já estava na universidade, minha família sempre foi muito, as condições financeiras da minha família sempre foram muito pequenas, sempre foram muito no limite possível. Então, quando eu cheguei na universidade, eu passei 4 anos na universidade, no curso de graduação, e 2 anos no mestrado. Foram 6 anos no total. Desses 6 anos, eu passei de segunda a sexta, pegando carona de ida e volta da minha cidade, que era Santana do Acaraú, para a cidade onde eu fazia a universidade, que era Sobral. Estava 40 quilômetros. Então,
Tudo que você imaginar, eu já peguei carona. Já peguei carona com ambulância, com carro funerário, com Hilux, com Mercedes. Eu rezei o texto durante a carona, que foi excelente, que eu gosto. Então, tudo que você imaginar, já peguei carona. E quando eu ia, meu curso era diurno, era manhã e tarde, e geralmente eu ia, quando eu ia com dinheiro para almoçar, eu ia com R$ 1,50, que eu ia almoçar lá no restaurante do Real, que ficava a 3 quilômetros da minha universidade. E teve um dia, e sempre quando eu chegava, quando eu não levava dinheiro, algum amigo dava para mim. Eu tive bons amigos na universidade. Então, teve um dia que eu não tinha esse dinheiro para almoçar, essa fortuna de R$ 1. E eu sempre fui uma pessoa que tinha muito noção da realidade. Eu sabia que minha tia, que me criou, que é a dona Beth, ela não tinha o recurso ali para me dar naquele momento. Então, às vezes, eu não pedia. Eu ia, eu disse, não, lá alguém vai pegar para mim, para minha pessoa. E nesse dia, eu não sei o que aconteceu, o amigo que costumava pagar para mim teve um problema e tudo. Eu sei que eu tive que pedir R$ 1 emprestado para o motorista do ônibus que levava os alunos lá para a universidade. Que às vezes eu ia no ônibus quando parava para me levar, porque como pagava uma taxa para ir no ônibus, às vezes eu deixava de carona porque eu não tinha dinheiro para pagar essa taxa. Então, isso me marcou demais, porque no momento que eu fui pedir esse R$ 1 emprestado, eu tive muita vergonha de pedir isso. Então, eu fui estratégico. Então, eu disse assim, ó, eu não vou nem dizer o nome dele, não. Ó, fulano, vou almoçar no Real, mas só que eu só estou com R$ 20 aqui. E lá a gente tem que levar o dinheiro destrancado. Será que você podia me arrumar R$ 1 quando a manhã eu lhe dou? Aí ele me emprestou R$ 1, mas na realidade é porque eu não tinha esse real para pagar o almoço. E essa foram uma das diversas dificuldades não, diversos desafios que eu passei ao longo da minha vida. E aí tem uma competência muito interessante que é a resiliência. Ao longo da vida de cada um de nós vamos ter que ser resilientes. Nós vamos ter que ser aquele bambu que puxa e que não quebra, nem a... Nós vamos ter que ser pessoas para enfrentar dificuldades relevantes que vão passar ao longo de nossa vida. Tá? E o crescimento maior que a gente vai ser no momento que a gente passar por essas dificuldades. Nossa, eu não esqueço nem um dia que eu almocei lá no Real. Adorava a comida. Adorava, de fato. Me estava muito satisfeito. E esse perrengue de não ter, de pedir, de inventar essa historinha com vergonha da situação, foi algo que me fez crescer bastante. Hoje, graças a Deus, se eu tiver vontade de almoçar em qualquer restaurante aqui da cidade que eu tenho condições financeiras de almoçar. E se tiver alguém que, se eu puder ajudar para poder almoçar onde eu estiver, eu vou ajudar para aquela pessoa almoçar junto comigo, jantar junto comigo. Então, na vida é isso. Na vida nós passaremos por momentos muito desafiadores, mas nós vamos. Essa é a questão de confiar em Deus e trabalhar muito. Porque para sonhar, basta dormir, mas para realizar, tem que acordar cedo, tem que lutar, batalhar. Tá bom? Essa foi a nossa segunda competência sobre a pressão ao longo da vida. Ainda não chegamos no concreto. A terceira história que eu vou trazer para vocês também foi uma história bem emocionante, que foi no momento que eu fui pai da minha mãe. Então, você viu que eu tive 3 mães ao longo da vida. Eu não conheci meu pai, ele não teve ali a ambição de conhecer o filho que tinha. Então, a minha mãe me teve muito nova, na capital, em Fortaleza, e me levou, me deu para minha avó e minha tia me criar no interior do Ceará, né, na Santana do Acarol. E a minha mãe, biológica, que me teve lá na capital, teve uma época que ela teve diversos tipos de câncer. Ela teve um câncer na mama, depois passou para o mama, depois foi para a escápula, e depois generalizou no corpo, e Deus acabou levando, e com certeza ela está em um local melhor que nós. E no momento que eu estava cuidando da minha mãe, que em 2017 foi quando eu entrei na Emater,
E eu trabalhava em uma outra cidade que ficava a 100 quilômetros da minha cidade. E nessa cidade, eu passava a semana toda nessa cidade, tinha que já ganhava pouco, eu tinha que pegar uma pessoa, passar o dia com a minha mãe e dormir com a minha mãe, porque ela era acamada, e final de semana eu voltava para casa. Então eu que cuidava da minha mãe, eu que dava banho, eu que fazia higiene íntima, eu que cuidava dela. Ela tinha início de Alzheimer, às vezes ela papelava comigo. Eu dizia para ela, ó, vou dizer para o Caio, eu conheço esse cara. Ela diz não, diz não. Ela tinha início de Alzheimer, às vezes ela dizia algumas coisas que não ia de encontro à situação, né? Mas foi um crescimento muito grande. E foi um momento que eu tive que ser muito flexível. Então, essa é a terceira característica, a terceira competência que eu trago para vocês: flexibilidade. Você tem que ser flexível para lidar com todas as situações que vão aparecer na sua vida, por mais que sejam difíceis. E situação difícil, pessoal, a gente, na grande maioria das vezes, a gente não quer passar por situação difícil. Eu sou corredor amador. Quando eu saio para correr, eu saio num desânimo tão grande, porque o meu corpo não quer correr. O meu corpo ele quer ficar, depois de jantar, sentadinho ou então deitado, comer uma sobremesa, pensar depois já no que vai comer amanhã. O meu corpo quer isso, porque ele não sabe como que vai ser a situação daqui a umas horas. Então, o meu corpo tem a inteligência de armazenar as energias para um momento de escassez. E se nós visualizássemos de uma forma muito mais, com um apreço muito maior a natureza, a fisiologia do nosso corpo, nós iríamos entender muito bem a forma que a gente deve atuar em nossas vidas. Porque vai ter momento bem desafiador, mas que aquilo não pode nos amedrontar. A gente tem que buscar forças naquele lugar que muitas das vezes é um lugar que a gente acha que não tem força nenhuma. É um lugar que a gente olha no horizonte, eu não vou conseguir, não vai ser dessa vez. Mas quando você pensar isso, você ajoelha. Sou católico, tá, pessoal? Mas eu respeito a religião de todo mundo. Então você ajoelha e você pede muitas forças e coragem para que você possa superar aquela flexibilidade, para que você possa superar essas situações. Mas uma coisa é certa: Deus não vai fazer por você o que é da sua responsabilidade. Então o desafio ele tem que ser, primeiramente, analisado e verificado por você a melhor maneira de superar esses desafios, essas dificuldades. E você tem que se adequar a isso. No momento que eu era uma pessoa que morava só, tive que trazer a minha mãe com um problema de saúde, que era uma mulher acamada, que precisava de um apoio ali de diversas outras pessoas, para que eu tinha um recurso financeiro muito pouco na época, e eu tinha que dar esse suporte. A minha esposa atualmente era minha namorada na época, e eu disse para ela: ó, Suiane, você não precisa passar por essa situação. A responsabilidade enquanto filho é minha. Então, se você quiser terminar comigo e seguir sua vida, eu vou entender tranquilamente, porque essa responsabilidade é minha. Porque eu não saía final de semana, eu não podia ir à festa, eu não podia me divertir, e eu não podia privar as outras pessoas da situação que eu estava passando naquele momento. Mas ela foi muito companheira, ficou comigo, e hoje ela é minha esposa. Então, no momento da sua trajetória, você vai passar por momentos difíceis e você tem que aprender a ler pessoas. Tem pessoas que não vão querer estar com você em momentos difíceis. Ah, cara, mas fulano é super amigo meu. Ah, será? Ah, cara, mas fulano ali eu conto tudo para ele. Oxi, será? Muito cuidado. Muito cuidado com as pessoas que dizem ser seus amigos, que dizem lhe apoiar, porque em nenhum momento difícil essa situação pode ter uma reviravolta. E você tem que ser uma pessoa flexível para superar isso caso aconteça. Então, a flexibilidade é uma competência muito louvável para
quem passa por pressões, seja no ambiente de trabalho ou seja na sua vida. Nós não controlamos tudo que acontece. Nós controlamos um pequeno percentual, uma pequena fração de tudo aquilo que acontece na nossa vida. Seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, seja em diversas outras vertentes da nossa vida. Mas você tem que ter um entendimento que você tem um discernimento e que você tem a competência de se apossar daquela situação para que ela não lhe vença, mas sim que você demonstre o interesse de vencer aquela situação que estão aí frente a vocês. Então, a terceira competência para uma pressão ao longo da vida é a flexibilidade. Essa competência vai te impulsionar mais longe do que você imagina. Então, trouxe para vocês nesse primeiro bloco 3 grandes competências que eu nomeei aqui como competências para uma vida sob pressão. Ah, Caio, mas eu só aplico quando eu estiver passando pelo momento difícil? Não. Você aplica, começa a aplicar competências dessa magnitude sempre quando você tiver a oportunidade. Ah, eu estou em uma roda de amigos e sou uma pessoa tímida. Fale. Eu era um cara do cartaz, pessoal. Não sei se vocês passaram por essa época, mas quando tinha apresentação na sala de aula, eu que segurava o cartaz e ficava atrás do cartaz. Fazia questão de dizer e gritava com coro. Cartaz quem fica sou eu. E aí daquele que viesse do... Então, a comunicação é um processo de aprendizagem. Toda vez que você tiver a oportunidade de falar, fale. Todas as vezes que você ter a oportunidade de fazer bons relacionamentos, faça. Ah, mas fulano não fala comigo. Chega, bom dia. Pega e puxa um assunto. Cara, eu vou falar o quê? Te vi. Fala, nem que seja um assunto totalmente irrelevante. Mas o importante é você começar uma conversa. Quando eu falo em comunicação, ontem eu fui para uma palestra de oratória. Então, quando eu cheguei na palestra de oratório, o nome da palestra era Oratória do Zero. Quando eu cheguei na palestra, e eu vi uma pessoa ajeitando o som. Eu disse, não, aquele é o rapaz do som, o palestrante deve estar chegando. Por quê? Era um rapaz que estava, nenhum preconceito, tá? Porque quando a gente começa a trabalhar com comunicação, com comportamento, a gente começa a ser um pouco mais visual naquilo que a gente está vendo. Então, se você vai em uma palestra de oratória, de comunicação, como que você imagina? Façam aí um exercício comigo. Como que vocês imaginam que um palestrante vai estar? Como que ele vai se portar? Faça esse exercício comigo aí. Pois bem, o rapaz que ministrou a palestra ontem, ele estava com o cabelo todo assanhado. Nada contra, tá? Com a barba por fazer, com a blusa toda amarrotada, de propaganda, e diversas outras características. Só naquele momento de ver o visual dele, ele já comprometeu 30%, 40% da credibilidade dele. Quando ele começou a falar, era um cara excepcional. Falava bem, sabia de todas as técnicas, foi enriquecedor. Mas só pela forma como ele se portava naquele momento, isso já compromete um pouco da credibilidade. Se você vai fazer uma apresentação, você não precisa chique, não precisa estar usando roupa de mim, não precisa estar usando algo caro, mas você deve estar como a situação exige. E comunicação é isso. Comunicação é a forma como você se veste, é a forma como você se porta. Para falar com você, já cortei o cabelo, fiz a barba, apesar de pouco cabelo, fiz a barba, botei uma camisinha de gola. Então, a aparência diz muito em um ambiente dessa forma. Então, leve a comunicação intrínseca a você e seja observador. Você vai para um local importante de chinelo e bermuda, você vai para a praia de calça social e terno, então se adequa ao ambiente e a comunicação começa na forma que você se porta. Relacionamento, isso é tudo. Hoje eu estou em Lavras, Minas Gerais, graças muito ao meu currículo, mas graças também a um bom relacionamento. Eu conheço pessoas em todos os estados do Brasil.
Eu conheço pessoas de diversas instituições do Brasil. E eu já tive uma trajetória muito comprometida, em termos de comprometimento, por conta de muitos contatos que eu fiz. E contato, pessoal, quando você fala de relacionamento, eu saía, para você ter uma ideia, eu trabalhava em Frecheirinha, lá na Emater, que fica a 300 quilômetros de Fortaleza, que é aqui. E eu saía de um ônibus na sexta-feira, 12 horas da noite, chegava lá às 6 horas da manhã, dava aula o dia todo na federação, no Senar Ceará, no curso técnico em agronegócio, dava aula o dia todo, voltava 8 da noite do sábado, chegava de sábado para domingo de madrugada, só chegava domingo em casa, trocava de roupa, pegava ali a mala e voltava para trabalhar durante a semana. E eu ganhava R$ 400 nesse dia todo. Só que eu pagava algo em torno de R$ 300 só de custo, para me viajar tudo isso. Então, eu viajava o final de semana inteiro e eu ganhava R$ 100 nesse comércio, nesse escambo. Mas só que eu não ia pelo dinheiro, eu ia pelo relacionamento. Lá eu conhecia gente, lá eu conhecia pessoas de diversas cidades, lá eu conheci prefeito, conheci secretários, conheci um boom de pessoas que, de certa forma, me propiciaram contato ao longo da minha trajetória. Então, muitas das vezes, quando você tiver uma oportunidade de fazer uma palestra, de ir para um local, não pense apenas no dinheiro. O dinheiro é importante, mas o ciclo que você faz dentro de um relacionamento vai ser muito mais importante na trajetória de vocês. Resiliência na escola. Contextualize tudo que você já passou pela sua vida e veja em que momento você teve resiliência. Você vai ver que o momento que você foi resiliente foi aquele momento que você mais cresceu. Você já viu um milho de pipoca estourar se não tiver uma pressão adequada? Pessoal, tudo na vida são grandes desafios que vocês vão enfrentar. E a resiliência vai ser importante nisso. Já a flexibilidade caminha junto, porque você passa em situações e permeiam habilidades que você tem que ser flexível ao longo do tempo. Aqui nós fechamos esse primeiro bloco, que é contar um pouco dessas competências. Agora eu queria fazer um pouco mais interativo. Eu queria ter uma pessoa, um voluntário aí para participar de uma atividade bem rápida. Alguém se denuncia aí? Liguem a câmera aí, pessoal, para não ver vocês. Pode ser eu. São mais tímidos que eu, não acredito. Valdeane, o Thales disse que estava com problema. Maria Eduarda, deixa eu chamar os outros aqui pelo nome. Aí, pessoal, liga a câmera pelo nome. O Afonso, o Anderson, o André, a Beatriz. Esqueci o nome, eu não vou conseguir pronunciar. Ainike, Nóbrega, é assim? Fala. Jussara, Kielvin, rapaz, cadê os Francisco? Não tem Francisco mais no Nordeste, né? Então, pessoal, queria um voluntário para a gente fazer uma atividadezinha bem rapidinho. Quem se denuncia? Só levantar a mão ou abrir o microfone e falar eu. Pode ser eu. Não, você não, Felipe. Você eu já conheço, a Laura eu já conheço. Eu queria uma pessoa que eu não conheço. Vai, Val, aí. E se denuncia. Hein, cadê os líderes da Paraíba? Já quase no final de etapa final, cadê a proatividade? Falamos aqui de competência. Caio, você poderia repetir a pergunta novamente, por favor? Eu queria um voluntário para a gente fazer uma atividade. Certo, pode explicar a atividade. É você? Letícia, que isso é relevante eu notar algumas perguntas que eu vou fazer para uma reflexão amanhã,
talvez seja interessante. Hoje ainda está no fogo do momento, tá? Mas amanhã tem uma reflexão interessante. Letícia, vamos lá. Letícia, a gente vai fazer aqui uma pequena atividade, e é um exemplo didático, bom? Então, não leve para o pessoal qualquer pergunta que eu vou fazer aqui. É mais para a gente ter uma noção de como que funciona um pouco da pressão dentro de um ambiente, seja de trabalho ou seja até de um questionamento pessoal. Então, é algo mais na vertente do didático. Tudo bem para você? Caio, desculpa, cortou aqui. Você está conseguindo me ouvir agora? Agora tô. Pronto. Eu vou fazer uma atividade com você que eu vou fazer apenas perguntas. Eu Não, não essa vou dar parte eu entendi. Só não entendi a pergunta que já foi feita. Eu não fiz ainda, vou lhe explicar novamente, que pode ter cortado. Eu vou fazer uma atividade agora, que eu vou fazer apenas perguntas, e você vai fazer respostas de acordo com como você quiser responder. Então, só estou levando em consideração que esse momento é um momento de dentro. É apenas exemplificativo dentro de um ambiente de pressão que pode acontecer em algum momento da sua vida. E, como é um momento didático, não leve nada em consideração para o pessoal. Tudo bem para você? Tudo sim, Eu vou fazer algumas perguntas, e se em algum momento você quiser parar, você faz ok e a gente para sem problema nenhum. Tudo bem? tudo bem. Letícia, qual que é seu maior sonho? O reconhecimento. Como? Não ouvi. Obter o reconhecimento profissional. Quantas horas por dia você se dedica a obter esse conhecimento profissional? Eu acredito que umas 4 horas. Você acha que para obter o conhecimento, o reconhecimento profissional dentro de um mercado altamente competitivo, 4 horas por dia é suficiente? Não, Qual é a sua profissão, Letícia? sou zootecnista. Sou tecnista. Você formou faz quanto tempo? Aproximadamente 4 anos. Qual a área você atua? Eu atuo em 3 áreas. Forragicultura, avicultura, apicultura e meliponicultura, né? Porque o ramo das abelhas ali está dividido. Tem as nativas e africanizadas. Qual o seu forte nas 3 áreas? Qual das 3 áreas é seu maior forte? No momento, a avicultura. Quanto vale a sua hora de trabalho? Com base no mestrado e com a graduação, cerca de R$ 20 a hora. Eu quero saber com base na graduação, quero saber com base no valor que você vai transmitir para a pessoa que vai lhe contratar. Quanto vale sua hora? Uns R$ 30. Você acha que um profissional de alta relevância ele ganha R$ 30 em uma hora de trabalho? Não, Você se considera uma boa profissional, Letícia? sim. Me faz acreditar nisso. Os resultados que eu entrego. Com R$ 30 a hora de trabalho? Infelizmente, no momento é o que eu recebo, mesmo desempenhando um bom trabalho. Por que você está participando do CNA Job? Para testar os meus limites e, como você falou também, a resiliência, porque eu sou uma pessoa muito esquentada. Então, eu tenho que aprender a ter a escuta ativa e saber ter jogo de cintura nesses momentos. Você quer ir para a etapa nacional do CNA Job, Letícia? Eu estou fazendo o máximo que eu posso para isso. O máximo que você pode é suficiente? Não. E você acha que terá capacidade de ir para o nacional sem estar fazendo o máximo possível? Sim, porque eu vou fazer ainda mais. O que é que você tem de diferente dentre os outros participantes da Paraíba que te fazem levar ao nacional e os outros não irem? Eu acredito que não seja diferente, mas eu passei por múltiplas áreas.
eu tenho um bom conhecimento. Um conhecimento não é suficiente para chegar na etapa nacional de CNA-Jovem. Você sabia disso? Sim, Qual nível de dedicação você está colocando nessa meta de chegar à etapa nacional? desculpa a pergunta, você fala em dias ou por dia ou por semana? Por dia eu estou me dedicando cerca de 2 horas. Você acha que chegar numa etapa nacional, num programa onde teve quase 3 mil inscritos a nível nacional e está entre os 80 na etapa nacional, você acha que 2 horas por dia é suficiente? Não, Você deseja ou almeja ser um destaque nacional da sexta edição do CNA Jovem? sim, E 2 horas diárias dedicando a isso é suficiente? não. Bem, então, obrigado, viu, Letícia? Não Muitíssimo disponha. obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Algumas reflexões que podem ser pertinentes, vai depender do que vocês observam nelas. Né? Por que é que eu relatei a Letícia antes? Eu não conheço a Letícia, estou conhecendo agora. Prazer, tá, Letícia? Prazer todo meu. Porque vocês precisam estar dispostos a pagar o preço. Todo mundo quer ir para a praia tomar água de coco, mas ninguém quer derrubar o coco. Então, pessoal, não é no CNA jovem, não, é na vida. Tá? A vida está repleta de desafios pertinentes. Todo mundo quer sair do mercado de trabalho e quer ganhar 10 mil reais na primeira semana. Nós temos 1.000 zootecnistas por ano saindo por ano, ou mais, Letícia, saindo aí. Todos nós temos um diploma. Eu também atuo dentro da avicultura, Letícia. E 1 hora minha de consultoria é R$ 300. Online. Ah, cara, é caro. Eu indico um colega para você falar. Cabe a você decidir o que os outros vão pagar a você. Cabe a você decidir o que os outros vão pagar a você. Então, se você não se valorizar, ninguém, Letícia, ninguém vai te valorizar. Ninguém vai te respeitar pelo fato de você ser mulher. Eu já trabalhei muito a campo e ouvi muitas mulheres sendo rejeitadas de não receber assistência pelo patrão porque era mulher. Então, vocês têm o dobro de demonstrar responsabilidade, porque não pela competência de vocês, que eu acredito muito na competência feminina, mas pelo julgamento de muitas outras pessoas que têm frente à atuação feminina. Então, a grande pergunta é: você está disposto a pagar o preço? O preço é caro. O preço é caro. No momento que eu participei de ser minha jovem, eu cuidava da minha mãe, eu trabalhava em 2 empregos, igual o Júlio. E às vezes eu chegava do campo, trabalhava em cima de uma moto, na Fan 150, pegando sol, chuva, levando queda em areia molhada, levando queda de tudo que era jeito. E eu chegava 9 da noite, às vezes, e eu ainda ia fazer coisa em Major até 12 da noite. No outro dia eu ia visitar não sei quantas pessoas. Então a grande pergunta é: vocês estão dispostos a pagar o preço por estar no CNA Jovem? Porque muito se fala que política é ladrão, e não sei quem é o ladrão. Vocês sabem de onde que vem o dinheiro que investe no CNA Jovem? É o torro, não. Que está ali de sol a sol, muitas das vezes sendo criticado, sendo injustiçado. E esse dinheiro poderia estar servindo para ir gasta com X reais, eu sei mais ou menos quanto que é. Mas a Paraíba custa X reais em promover a etapa estadual do CNAJ. Aí você vai lá no CNAJ para dedicar 2 horas por dia para se desenvolver enquanto uma liderança rural no estado da Paraíba. Não é que seja pouco, é irrisório. É irrisório.
E como eu disse para vocês, e o que eu prometi antes, eu vim aqui trazer provocações e trazer perguntas. Nem ninguém, não levem para o coração o que eu estou dizendo aqui. São reflexões, é eu que estou falando, eu não sou dono da verdade. Você que tem que ter o senso crítico e avaliar se isso serve, tudo serve. Se não serviu, terminou. Caiu a dor, pula fora. Tudo bem? Agora a gente vai falar um pouco, vamos passar para o próximo bloco, tá? Agora a gente vai cair um pouco nas competências relevantes no ambiente de trabalho. Então a gente saiu lá de um cenário mais complexo, né, de ter uma vida, sobre dificuldades. A gente fez ali algumas reflexões sobre nossa atuação como profissional, de nossa participação dentro do CNA sobre nossa relevância. E eu vou trazer agora 3 características que, junto às 3 anteriores, também podem ser implementadas dentro de um ambiente de trabalho onde você objetiva ter um desempenho maior. A primeira delas é a inteligência emocional. A Letícia disse que é isso que é. Estou desenvolvendo Então, essa parte, viu? Estou trabalhando em cima dela. Mas eu estou bem melhor, né, do que eu já fui um dia. que bom. Inteligência emocional, pessoal, é muito importante. Inteligência emocional no trabalho, no convívio familiar, no convívio com a esposa, ou com o esposo, ou com namorada, com convívio com diversas outras pessoas. E a inteligência emocional é algo muito relevante. Eu fiz terapia, tá? Mas não foi por algo sério que aconteceu. Foi porque eu vi a necessidade de buscar um desenvolvimento maior. E muitas das vezes isso lhe ajuda a fazer com que você cresça. Porque você começa a entender contextos que inicialmente você não entendia. E também eu faço porque a minha esposa cursa psicologia. Então, se eu não faço, aí ela perde a credibilidade. Entendeu o que é credibilidade? Como que uma psicóloga é casada com uma pessoa que não faz terapia? Ela perde credibilidade. Eu não posso deixar minha esposa perder credibilidade. Então, eu também faço terapia por isso. Comecem a fazer vínculo da credibilidade é comunicação. Tá? Credibilidade é comunicação. Então, comece a fazer link da comunicação na vida de vocês. Como que eu quero ser um profissional melhor se eu não estou fazendo por onde, se eu não estou buscando um desenvolvimento em uma característica que eu enxergo e sei que tenho deficiência? Eu, enquanto profissional, eu tenho deficiência em algumas características. E eu busco a todo momento desenvolvê-la com uma pessoa que é melhor que eu, com um curso que vai me auxiliar. Então, vocês têm que buscar esse cenário para a vida de vocês. E inteligência emocional é algo muito importante, porque você tem que se controlar no momento de estresse. No momento onde uma pessoa te irrita, eu quero irritar a Letícia, o seu ponto fraco dela, onde ela vai até o limite e você fala uma coisa que não queria falar, e você age de uma forma que não queria agir, e você se compromete com a situação que vai colocar a sua credibilidade em risco. Então, inteligência emocional é isso, é você ter o controle dos seus sentimentos, não quando tudo está calmo, porque quando tudo está calmo, mil maravilhas, mas ter controle dos teus sentimentos quando a tua vida está um caos. E você respirar, não ter uma inteligência emocional correndo. Não me estressa o dia todo, à noite, eu corro, aí relaxa. Então, você tem que buscar ter esse controle, se conhecer. Não, não vou por aqui, porque se eu for por aqui, eu vou ter essa atitude. Eu não vou seguir dessa forma, porque se eu seguir dessa forma, eu vou ter essa atitude. E se você não consegue dimensionar isso sozinho, busca uma ajuda. Não faz vergonha nenhuma. Você está buscando aprimorar a característica que você reconheceu ter deficiência. O segundo ponto que eu trago aqui para vocês é a gestão do tempo. Eu sou uma pessoa metódica, eu sou uma pessoa extremamente organizada.
E isso, às vezes, é ótimo, mas às vezes também é muito ruim, porque eu fico, não é controlando as pessoas, mas eu fico organizando as atividades, né? Se uma pessoa me promete para entregar algo segunda-feira, 5 da tarde, é segunda-feira, 5 da tarde. Não existe segunda-feira, 5 da tarde. Então, gestão do tempo. Gestão do tempo é você ter uma organização para que isso possa te promover ao longo desse tempo. É você gerir a sua vida profissional, é você gerir uma atividade física. Atividade física, pessoal, é obrigatório. Você está cuidando do corpo. Não é para agora, não. Agora a gente está novinho, ó. Botou, tá show de bola. Para quando a gente tiver 70 anos, 80 anos. Quero estar 80 anos correndo. Estou gerindo meu tempo para isso. Então você tem que entender a hora do trabalho, a hora que você vai ter para cuidar do corpo, a hora que você tem que ter uma alimentação adequada, a hora que você tem para realizar atividades. Não, eu tenho 1.001 coisas para fazer. Coloca na fila. Coloca na fila, porque você vai ter uma gestão do tempo na execução dessas atividades. E isso é importante para você. Senão você fica igual um doido, não resolve nada, 1.000 coisas ao mesmo tempo e não resolve nada. Quando você tem a gestão do tempo, você consegue ter esse controle e dimensionar esse tempo ao longo das atividades que você tinha a fazer. Quando o Felipe falou comigo, de vir ministrar aqui um momento com vocês, eu acho que ele tinha falado para mim fazer na semana seguinte. Né? Eu disse, Felipe, infelizmente eu não consigo. Mas, infelizmente eu não consigo. Eu consigo me interpretar. Por quê? Porque eu tenho todo um organograma de todas as atividades que eu tenho que fazer. E a do Felipe, ela tinha que se encaixar dentro do meu organograma, porque senão eu descontrolo toda a gestão do tempo que eu tenho. Então, busquem isso. Né? Uma pessoa que vai lhe chegar e pedir qualquer coisa a todo tempo, que você vai ter que atender e ser bonzinho com todo mundo. Só não vão nessa onda, não vão nesse joguinho. Não vão se comprometer na sua qualidade com algo que você não vai conseguir entregar. Se uma pessoa me chamasse para fazer essa mesma fala que eu estou fazendo aqui para vocês amanhã, eu não aceitaria. Ah, Caio, mas é o mesmo conteúdo, eu vou falar a mesma coisa, mas eu tenho que me preparar. Na minha fala de hoje, eu já identifiquei pontos que dá para melhorar. Então, eu tenho que pensar no eu profissional. Estou ganhando quanto para vir aqui, Felipe? Financeiramente? R$ 0 financeiramente. É, Então, zero real. se eu venho aqui para ganhar R$ 0 e eu venho aqui para comprometer minha imagem ainda, não posso. Eu tenho que vir aqui e tenho que fazer algo bem feito. Porque o que vocês vão falar posteriormente a esse momento vai ser o Caio que vocês viram aqui durante essa 1 hora. Não é o Caio que vocês ouviram falar. Então, aqui está a minha credibilidade, está algo que eu entrego para vocês. Gestão do tempo. O terceiro ponto, e o último, é tomada de decisão. Dentro de uma empresa, principalmente em ambientes de pressão, você tem que ter autonomia para tomar decisão. Ah, cara, eu não posso passar por cima do meu chefe. Não é passar por cima do seu chefe. Você ter proatividade de tomar a decisão correta. Identificou algo que está totalmente errado, mas se você não sabe como resolver, não leve para o chefe. Se você identificar algo que está totalmente errado, já leva o problema e leva a solução. O chefe não quer ouvir problema de você. Ele está lhe pagando para não ter problema. Tem muita gente que diz, no meu trabalho tem 1.000 problemas. Dê graças a Deus. É esses problemas que justificam a sua contratação. Mas aí você tem que colocar em uma gestão do tempo para que você venha resolvendo problema a problema. Problema a problema. Se você tem uma fogueira na sua frente, um incêndio, e você só tem um balde e uma torneira a 10 metros, você só pode levar balde a água. Você não pode levar mais que isso. É urgência, emergência pela hora da morte. Vamos definir aqui quem está morrendo primeiro dos problemas, que a gente possa resolver os problemas.
E você tem que ter tomada de decisão. Tomada de decisão, vou dar um exemplo para vocês. A gente vai ter amanhã uma entrevista de uma posição de gestor de projetos na empresa que eu estou atualmente, de gerente de projetos. E a gente vai ter uma entrevista amanhã com 5 candidatos para uma alocação. E o meu superior disse, cara, seria bom a gente fazer, que ele vai participar também, ela vai participar também nesse momento, cara, seria bom a gente fazer um esboço de possíveis perguntas para a gente fazer para os candidatos. Você não acha? Ela disse, acho, inclusive já está feito. Ela já caiu, já. Tomada de decisão. Fiz o agendamento das entrevistas e identifiquei que seria necessário ter um roteiro personalizado, tá? Candidato a candidato. Personalizado para que o meu superior, que não vai ter esse tempo, tenha ali um roteiro que ele possa fazer as perguntas. Então, eu fui lá e fiz. Eu previ uma possível necessidade, tive a tomada de decisão de resolver aquilo com antecedência, sem precisar ninguém me mandar fazer. Tomar decisão é você identificar algo que você pode melhorar uma determinada ação, um determinado processo, mesmo respeitando a hierarquia ali do seu superior. E esses são os 3 pontos que eu trago aqui para juntar com os outros 3 que eu relatei anteriormente. Inteligência emocional, gestão do tempo e tomada de decisão. Espero que vocês tenham gostado dos pontos que eu trouxe até aqui. E eu vou abrir agora um pouquinho para perguntas, se caso alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento. Muitíssimo obrigado, tá bom, pessoal? Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, você... se alguém tiver uma pergunta, pode perguntar. Creio, Felipe, que não temos perguntas, mas desde já parabenizar a Caio pela participação, foi de grande valia. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Valdeir. Muito obrigado. Diga, Letícia. Caio, muito obrigado pelo bate-papo, pela palestra, né, por tudo o que você apresentou para nós hoje. Mas eu gostaria de saber da sua parte qual foi a maior dificuldade que você teve no âmbito da fase nacional e como isso impactou você e também nos seus resultados. Você, como posso dizer, chegou a alcançar algum resultado com as suas iniciativas e alguma dessas iniciativas chegou a ser aplicada na sua cidade ou no seu estado? Ainda está sendo aplicado até hoje. O resultado foi, para você ter uma noção, quando eu comecei a minha iniciativa foi dentro do cadeia da agricultura, foi desenvolver a cadeia avícola no município de Santana do Amaro, Ceará. Então, a gente começou com um grupo de, acho que em torno de 2 pessoas, essa multidão toda. Então, a gente começou a iniciativa com 2 pessoas, e quando eu estava no final já da iniciativa, era no final, mas depois de 1 ano, processo de desenvolvimento de iniciativa, a gente estava com mais de 200 produtores, 200 agricultores atingidos. E agricultores que saíram de que nível? De nada. O pessoal que tinha latada, não fazia vacinação, 20% de taxa de mortalidade, 15% de taxa de postura, índices irrisórios. Então, saiu ali para pouquíssimos usando instalação adequada para 100% com implementação de instalações adequadas. 20% de mortalidade para 1% de taxa de mortalidade. 15% de taxa de postura para 90% de taxa de postura, em média, de todos os produtores participando. Fizemos várias parcerias com a Secretaria de Agricultura do município, conseguimos reativar o setor da avicultura e comercialização de ovos via uma ativa que a gente tinha lá no município. Conseguimos um entreposto a partir de uma articulação que eu fiz com
um grupo de deputados estaduais no Ceará, e até hoje a iniciativa ainda está ativa. Tanto é que esse entreposto, eles estão nesse entreposto agora, um entreposto que iniciou lá na minha iniciativa, eles já conseguiram recurso, inclusive com um contato que eu também auxiliei lá junto o Ministério do Desenvolvimento Regional, e já estão nesse processo de desenvolvimento desse equipamento, que vai auxiliar grandemente ali os agricultores, não apenas do município, mas de toda a região, que visa ter um entreposto que atenda toda a região. Então, isso vai muito de encontro ali a esse processo de desenvolvimento desses produtos que estão participando, que vieram também nesse processo de construção, e é uma iniciativa que teve resultados muito relevantes, que até hoje ainda está, e eu não estou mais no Ceará já tem 4 anos, e mesmo assim a iniciativa já roda tranquilamente. Em relação à maior dificuldade que você perguntou, Letícia, eu acho que você demonstrar valor na iniciativa vai ser a sua maior dificuldade. Igual como a gente falou ali em relação à sua atuação enquanto zootecnista, né? Você tem que demonstrar valor, né? Você tem que, eu não posso cobrar porque eu tenho um mestrado. Eu tenho que cobrar pelo resultado que eu vou ofertar para aquele produto. Você tem que demonstrar valor no seu trabalho, na sua consultoria. E muitas das vezes isso você tem que ser bem segura nesse processo de construção. E no momento que você está desenvolvendo a iniciativa, é algo que vai lhe tirar de algo muito conceitual, onde você pensou lá, vê se eu lembro ainda, viu, Laura? Onde você começou lá a ver o desafio, a ver os resultados esperados, a depois ver a parte de como inovar dentro de uma possível solução que você quer trabalhar, e depois começar a implementação de uma iniciativa, depois ter um plano de ação. Isso é muito, embora que você tenha um contato com o beneficiário, de captar o beneficiário, fazer questionamentos, fazer perguntas, que você começa a conhecer ali os adversários também nesse processo, até aí está muito ainda no experimento, porque qualquer produtor vai querer te ouvir, ele quer ser ouvido, ele quer alguém para conversar, ele quer alguém para ele despejar os anseios dele, as necessidades dele, as dificuldades dele, e ele começa a ter uma certa confiança e se apegar nisso, mas aí tem que ter a virada de chave. Depois disso tudo, qual resultado você trouxe para mim? Qual resultado você trouxe para a cadeia? É aí que você vai conseguir demonstrar valor. E é nesse processo de demonstração de valor que está o seu passo para a etapa nacional e, consequentemente, vai ser um dos destaques. Porque tem muita gente que faz um PowerPoint muito bonito, um perfil de Instagram muito bonito, uma conversa muito bonita, mas depois que acaba a conversa, você tem que ter algo mais a oferecer, senão fica muito pouco, fica muito pouco. Você tem que usar em Superficial. resultado, não existe argumentos. Então, quando você perceber o valor que você está ofertando para aquele beneficiário, vai ser o pulo do gato e a etapa mais difícil, que na minha percepção. Thiago? Boa noite, Caio. Quero agradecer pela disponibilidade de ter trazido tudo que o senhor repassou e qual foi o maior desafio da sua carreira? O maior desafio foi sair lá do Ceará, deixar minha motinha para trás, sem saber o que iria ser o amanhã. Esse eu acho que foi o maior desafio. E até contextualizando mais, eu tenho mais de 13 anos de experiência no mundo. Então, já desde 2012 que eu atuo, já fui bolsista em muitos projetos na graduação, fui extensionista da ETEC, por mais da Emater, lá no estado do Ceará. Por mais que eu tenha entrado como bolsista, eu fui responsável da cadeia da pecuária no município, que englobava 17 municípios da Emater do Ceará sendo bolsista. Eu fui depois
trabalhei no Senar, na Rede ETEC, trabalhei no Senar sendo técnico de campo na cadeia da avicultura, trabalhei na CNA sendo assessor técnico e hoje eu estou na agência de inovação da UFA, sendo gerente agropecuário e responsável por alguns projetos bem importantes. Inclusive, eu construí com o apoio de uma equipe, logicamente, que ninguém faz nada só, um programa chamado VetoLab, que é um programa de integração e desenvolvimento de alunos da UFA, com um corpo ali de mais de 13 mil jovens. Mas, quando a gente observa na virada de chave, o que eu falei para vocês, né? Resiliência. Essas 3 características que eu trouxe para vocês, se vocês correrem aí todos os editais que tem de processo seletivo, vocês vão ver que são características relatadas como características primordiais da parte comportamental. Resiliência. Eu tive agora na parte da tarde, numa reunião com uma equipe de psicólogos que vão atuar diretamente no desenvolvimento comportamental dos participantes desse programa que eu estou como coordenador. E essas são características levantadas por todos eles. E quando eu estava lá no Ceará, eu cuidava da minha mãe, e a minha mãe faleceu, e eu comecei a abrir um pouco a mente. E eu passei de senior jovem, tive a oportunidade de ser um destaque de senior jovem naquela edição, e me veio a oportunidade de ser assessor técnico do CNA. E sair daquele meu conforto, daquela cidadezinha de 30 mil habitantes, onde eu conhecia todo mundo, eu tinha minha motinha para andar, e eu não tinha nem R$1 no bolso, mas eu tinha já a minha casa. Tá? Então, eu suei, não tinha R$1, mas eu tinha uma casa para morar, tinha um transporte para andar, embora que rudimentar, que era uma motinha. E sair desse conforto foi muito desafiador para mim. Tanto é que, para me dar a resposta se eu ia ou se eu não ia para Brasília, eu demorei uns 15 dias. Tive que vender minha moto, vendi tudo que eu tinha em casa, e cheguei em Brasília sem conhecer ninguém. Cheguei lá, uma pessoa que é tia de um amigo meu me recebeu, nunca tinha visto essa mulher na vida. E eu saí uma vez para ir atrás de local para alugar. E eu saí de manhã, umas 9 horas, cheguei umas 7 horas da noite, mas eu aluguei nesse dia. Eu saí disso, eu só volto depois que eu alugar esse local para ficar. Eu sei que nesse aluguel eu já deixei o dinheiro todo na moto, porque tinha que dar um calção como garantia. E quando cheguei, essa senhora que eu estava na casa, que eu nunca tinha visto ela, estava engomando as roupas, né? E eu sentei no sofá quando eu cheguei e eu vi elas engomando essas roupas. Aí eu olhei assim, rapaz, deixa essas roupas assim, corrinha. Aí eu disse, dona Antônia, você tá engomando minhas roupas? Eu disse, meu filho, você saiu aí, eu não sabia o que estava sujo, eu lavei logo suas roupas, tudo, já estou engomando. Eu nunca tinha visto essa mulher. Ela me deu um quarto para me ficar. Ela chegou lá, lavou minhas roupas, engomou minhas roupas. E nesse desafio que para mim era imenso, eu encontrei pessoas que me ajudaram nesse processo de crescimento. Então, acredite muito, né? Acredite primeiramente em Deus, primeiramente no seu desempenho, e nunca, 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 nunca se deixe desanimar por pessoas que vão falar que você não vai acreditar. Nunca, jamais. Se sua mãe disser que é muito difícil, disser que você não vai conseguir, você diz, eu vou conseguir, mas eu vou conquistar. Nunca, nunca, nunca deixe ninguém dizer que você não pode deixar. Não ter briga, né? Porque a gente que é nordestino, a gente disfarça, ri e depois fica rindo, né? Porque a gente não arruma confusão, porque a gente é absolutamente simpática. Vamos lá, Anderson. Boa noite, Caio. Boa noite, pessoal. Eu lembro, você falou isso aí, eu lembrei agora de um episódio que eu passei na graduação. Um colega meu de turma, tipo, a gente tinha meio que uma rixazinha, mas não chegou a brigar, não. A gente só não se dava bem. E aí eu fiquei sabendo que ele tinha falado que eu nunca ia terminar o meu curso de graduação, porque eu era burro e eu era incapaz. Então, assim, como história de superação mesmo, foi tanto que eu adiantei minhas disciplinas e terminei no prazo o meu curso. Eu segui os estudos, fiz o mestrado, continuei ainda, e estou agora concluindo o doutorado,
mas isso não se pabulando ou querendo ser grande, mas que muitas vezes quando as pessoas levantarem a voz para a gente e dizer que a gente não consegue, que a gente use isso como combustível, para que a gente dê a volta por cima e mostre que é capaz, né? Isso aqui foi só porque você falou aí eu lembrei, mas eu vou fazer uma pergunta, né, direcionada ao projeto, o programa CNA. Quando a gente tem um apoiador que enrola muito e que, tipo, não chega a lugar nenhum, a nenhuma negociação, o que você sugere que a gente faça quanto líder? Deixa ele para lá ou coloque ele como um seguidor ou apenas ali apoiador? O microfone, Caio. Obrigado. Você vai usar uma técnica milenar chamada transmissão por inveja. Geralmente, pessoal, nesse processo, você tem que ir pelaquela pessoa que acredita mais em você. Geralmente, você vai ter, vamos supor que você tenha 5 apoiadores. Sempre vai ter um que vai entender mais e vai acreditar em você. Então, você tem que buscar gastar energia e dedicar energia nesse que acredita mais em você. Você não esquece os outros, faz o panorama. Quem ela disse? É seu filho, sua filha, irmão, irmã? É a caçula. Eu tenho 3. 3 filhos? 3 filhos e um Nossa, marido. Me dá mais trabalho do que os filhos. pessoa você faz de um, você tem 3. É esse o motivo das minhas apenas 2 horas. Mostra aí, 2 horas. Isso, muito bem, garota. Teve exemplos na minha edição que tinha uma participante que é amiga minha, inclusive, que ela teve gêmeos na época. Então, era 2 gêmeos e ela sem mais jovem. É corrido, mas vale a É. pena. Mas, sabe, é corrido, é corrido. Mas foi mais uma provocação, tá, naquele momento. Então, vamos lá. Então, vamos supor que você tenha 5. Você vai direcionar a atenção para aquele que lhe está dando uma assistência, está dando bola, está apoiando de fato. Os outros 4, você deixa ali no radar e fica fazendo pequenas comunicações. Quando você começar a conseguir um determinado resultado com aquele que você dedicou um pouco mais de tempo, aí você vai lá no seu José e diz, seu José, você não vai acreditar. Eu cheguei lá no seu Antônio, rapaz, diz aí que ele fez um negócio que a gente estava pensando. Aí o senhor já foi mesmo? Mas foi. E acredito que ele está tendo resultado. Então, 7 tira e quebra. Aí você consegue mais um. Depois você vai lá no Pedro. Ó, Pedro, rapaz, o seu Antônio e o seu José começaram um negócio que a gente estava pensando. Aí você vai ganhando um pouco. Aí você vai ganhando um pouco. Direcione dessa forma. Não é bom você abandonar, deixe no radar. E em um segundo momento, ele vai te auxiliar nesse processo de crescimento e ampliação. Eu acredito que até porque tem os nossos valores, né? Eu acho que abandonar ele seria um pouco de falta de educação, né? De, sei lá, dá uma sensação ruim, né? De, tipo, encerrar o vínculo ali. Eu acredito que manter ele como seguidor ali e deixar em stand-by para esperar um momento certo. Eu posso até ter que ele mude de ideia, né? E volte a apoiar em outro momento. Uma coisa também que é bem interessante, não me perguntou, Anderson, mas puxando um pouco esse gancho, se você me permite, cuidado com o que vocês vão prometer para os beneficiários de vocês. Só prometam aquilo que vocês forem cumprir. Sim? Então, qual que eram os resultados do meu desafio? Aumentar a taxa de postura em 50%. Aumentar o número de ações em 10%. Então, você tem que fazer panorama de algo que, de fato, você já consegue atingir com aquilo que você já tem. Se você tem outras pessoas que lhe prometeram algo, mas não lhe deram nenhuma garantia, cuidado, para que você não possa se comprometer por conta de terceiros. CNA jovem tem que ser estrito, mas você tem que ter uma certa malícia na condução na condução do programa, na condução daquilo que você está desenvolvendo ao longo do programa. E cuidado, não chame o CNA jovem de projeto. CNA jovem é um programa de desenvolvimento. Tá rindo, né, Laura? Obrigado, Anderson. Vai lá, André.
Boa noite. Se eu falhar, a internet está um pouco ruim. Parabéns, Caio. Boas palavras. Sofri bastante com essa questão do intervenção do pessoal. É, primeiro, o emprego e trabalhar sob pressão. Trabalhar para os outros não é fácil, não. Infelizmente, tive que trabalhar bastante para os outros e a gente não tem condição de demonstrar o melhor profissional, exercer a melhor função, ser um cidadão, um ser humano. A gente tem que, situações, ter que cobrar de quem não tem condição de receber. Isso, você é um cidadão humano. E te pergunto, nesse seu meio de campo, você sempre foi pressionado para trabalhar sob pressão. Hoje você trabalha sob pressão. Ou hoje você quer pegar a gente no mercado de trabalho e trabalhar sob pressão por a gente, saber quem vai lhe questão aberta. Então, eu gostaria de saber, de sua opinião, o que é que você espera do mercado, como é que vai ser, enfim, me apresentei. Boa noite. Valeu, André, obrigado. Estamos aqui para a última resposta, estou passando 20 minutos, né, Felipe? A gente prometeu até 8 horas, não estou sendo consciente com vocês, eu prometi vocês até 8 horas, já 8h20. Então, vamos lá. André, o mercado sempre vai ter uma pressão sobre aquele colaborador, tá? Pode ser em toda a área que for. Embora que você não seja contratado, não seja CLT, não preste serviço de alguém, se você botar um negócio para você, você também vai ter uma pressão diante disso. Ou de fechar a folha, ou de ter resultado para que você possa cobrir custos. Você sempre vai ter algo de pressão que vai lhe motivar ao longo dessa trajetória. O que você tem que aprender é como você vai lidar com essa pressão. Dentro do ambiente de trabalho, tem muitas pessoas se martirizando, e eu consigo visualizar isso, que muitas das vezes quer acumular muitas coisas, muitas demandas, e não tem uma gestão do tempo, que foi uma das competências que eu falei para vocês. Se eu tenho um dia de trabalho e vai chegando as demandas para mim, essas demandas têm que entrar numa fila e eu ter uma gestão para que eu possa atender de forma eficiente uma demanda dessa. E, pessoal, a vida é simples. A gente, às vezes, muito desaforo de cada pessoa que não nos dá nada, não nos agrega nada, e mesmo assim a gente suporta. E, às vezes, dentro do ambiente de trabalho, você vai passar por situações que você vai ter que ter o controle emocional de ouvir falando. E tudo bem. Às vezes, a outra pessoa, o seu chefe, alguém superior, ele está passando por um momento ruim. E também você tem que ler o que você pretende crescer naquela empresa. Eu passei por várias empresas ao longo da minha vida. E cada empresa teve uma fase. Então, eu sempre fui evoluindo de fase. Se você está recebendo uma determinada pressão na empresa que você está, você tem que fazer algumas perguntas para você mesmo. Eu quero passar por essa pressão? Essa pressão é suportável por mim? Eu tenho algum objetivo de crescimento dentro dessa empresa? Isso pode me propiciar algum crescimento? Porque o que é que a gente vê hoje? A gente vê muitas pessoas que às vezes passa por um desafio, alguma situação desconfortável, alguma coisa, e já faz algo muito exagerado, né? Não aguenta uma determinada pressão. No momento que você vai subindo, que você está ali mais na parte de atendimento, depois você vai para a gestão, de forma inconsciente, você tem que suportar um pouco mais de pressão, porque você vai ter uma equipe sob a sua responsabilidade. Você vai ter que prestar contas sobre um determinado projeto. Tem projeto que eu gerencio que é mais de R$ 1 milhão. Então, a gente tem que ter uma noção
do que é que a gente está gerando e o impacto da nossa gestão frente àquilo. À medida que essa responsabilidade vai aumentando, consequentemente, a pressão sobre aquilo também vem. Uma coisa é eu dizer para o Felipe, Felipe, vai na cidade vizinha ali e leva esse lanche para fulano de tal. Ele vai com a cabeça mais tranquila. Se eu digo, Felipe, vai na cidade vizinha ali e leva esses 500 mil reais para você entregar fulano de tal. Ele já vai com outra cabeça. E se eu e se eu for não sei o quê, e se o pessoal souber. Então, essa pressão, você deve saber gerir essa pressão, que você tenha resultados. E todo ambiente vai ter isso. Aí você tem que buscar aquelas características que eu coloquei para vocês aqui ao longo da nossa fala, para que vocês possam ter o controle no momento que surgiu uma determinada pressão no ambiente que vocês estão trabalhando. Eu vou precisar sair agora, infelizmente, porque o papo tá bom, eu gosto de conversar muito, mas eu tenho uma outra agenda aqui com a patroa, mas a gente agradece demais aí a atenção. André, quer falar mais alguma coisa? Agradecer. Rapaz, vou deixar de apanhar. Viu? Rapaz, Abraço, uma boa noite. um abraço, meu querido. Fica com Deus. Cara, foi muito enriquecedor e muito obrigado aí de verdade, de coração, por ter aceitado. E a gente está fechando esse ciclo de palestras aqui na Paraíba com chave de ouro. Não podia ser nada menos do que Caio, né? E ele trouxe aí um pouco da sua vivência, que ele tem muito mais a agregar. Quem sabe futuramente a gente consiga novamente, né? E eu agradeço também aos jovens que conseguiram participar. Foram 11 palestras, assim, encontros enriquecedores. Parabenizar a nós, porque nós merecemos. E parabenizar também a Caio. Obrigado, viu, Felipe? Eu trouxe. Eu trouxe Abra aí a câmera para a gente tirar uma foto com todos vocês. Eu trouxe um abraço do Tássio para vocês, tá? O Tássio, não sei se tem gente aqui de turma dele. Gente boa demais, viu? Dele para vocês. E eu disse para ele que ia fazer propaganda aqui para vocês solicitarem a Poliana para levarem ele, porque tem uma propaganda medonha. Ele disse, eu já estou pedindo, mas pede também. É para vocês levarem ele que encontra Um abraço para ele também. Então, arrocha aí, faça uma propaganda para a Poli. A Poli levar ele para cima do tá sacando. Pessoal, só para encerrar, antes da foto, aí, só uma reflexãozinha muito rápida. Sentimento não são fatos. Tá? Muitas das vezes a gente vai se encontrar cabisbaixo, vai achar a etapa difícil, vai achar 3 meninas aqui e um esposo, eu não dou conta. Então, vai ter todos esses empecilhos, todos esses desafios ao longo da jornada. Mas quando você se sente muito para baixo, lembre-se que sentimento não é fácil. Sentimento é um sentimento. Não busque controlar esse sentimento. Eu estou muito na torcida por cada um de vocês, para que vocês consigam partir da dedicação e do empenho, estar dispostos a pagar o preço para chegar na etapa nacional e, consequentemente, eu vou ser um dos destaques. Bom, fiquem com Deus. Contem comigo, sempre precisando de alguma coisa, pode mandar uma mensagem no direct, sempre quando posso eu respondo. Fiquem com Deus. Vamos fazer nosso... Puxa a foto, Letícia.